Então, deixa eu puxar aqui o currículo da doutora Fabiane. Ela é advogada animalista, especialista em direito animal, especialista em direito ambiental e membro da ANAA, Associação Nacional de Advogados Animalistas. Então, bem-vinda, Fabiane. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje, pessoal. Eu conversei com a Fabiane e a gente não vai fazer questionamentos no final. Ela vai falando e vai ser mais como uma conversa em vez de uma palestra, né, Fábio? Isso, um bate-papo. É um bate-papo, acho que é mais interessante. Se a gente tivesse um ciclo assim, todos reunidos, eu não estou vendo vocês, mas sei que estão aqui, então aí eu vou falando, pode perguntar, que eu acho que aí fica melhor assim o entendimento, não fica... Tá bem, eu vou desligar minha câmera, vou colocar no mudo o meu microfone, aí tu pode ampliar a tua apresentação e qualquer coisa, se eu ver alguma pergunta no chat, eu já te chamo e a gente vai conversando. Para tá mim, bem? ela está em modo apresentação, para ti não? Não está aqui ainda. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Deixa eu retornar aqui. Para mim, tá como se tivesse. Só um pouquinho. Não, agora tu tirou Tá. ela. Foi agora? Peraí, tá abrindo, só um segundo. Foi? Agora sim, perfeito. Tá bem? Vou desligar meu microfone. Tá, qualquer coisa, se sair do modo apresentação, vocês me avisem, tá? Tá bem. Então, mais uma vez, boa noite, obrigado pelo convite, Josiane, obrigada a todos vocês. Eu tinha conversado com a Josiane, então, sobre falar como é que a gente podia linkar o direito animal com os médicos veterinários. Então, eu sempre tive amigos veterinários, sempre tive animais, então, sempre procurei os médicos veterinários para os animais e fiz amizade também com os veterinários. E, para minha grande satisfação, surgiu o direito animal, onde que eu pude unir o meu amor pelos animais com o meu conhecimento com mais aprendizado do direito animal. Aí, lembrando, eu fiz direito ambiental, há mais ou menos, a especialização em direito ambiental, há mais ou menos uns 20 anos atrás, pela UFPEL. E naquela época eu já queria fazer minha monografia em direito animal, mas só não fiz porque na época não tinha bibliografia a respeito. Então, quando surgiu, quando eu tive acesso, uns 2 anos atrás, no início da pandemia, quando literalmente caiu assim nos meus braços o direito animal, me apaixonei, eu disse assim, graças a Deus chegou agora, vou poder utilizar um pouco do direito ambiental, mas juntando com exatamente o que eu queria, sempre quis, que era trabalhar com direito animal. E eu posso dizer que, para o direito animal, o médico veterinário é de suma importância, tanto na identificação dos maus tratos, para laudar, somente o médico veterinário, por ser perito técnico, ele pode laudar, identificar maus tratos, né? Então, para nós, no direito animal, é de suma importância. Eu só vou falar rapidamente de direito animal, só para situar vocês o conceito de direito animal. Então, o direito animal é um conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos fundamentais dos animais não humanos, considerados em si mesmo, independente da sua função ambiental e ecológica. Hoje, o direito animal é um ramo autônomo. Por que ele Antigamente, a gente via o animal dentro do direito ambiental, mas a gente via também a sua função ambiental e ecológica, e hoje não. Hoje a gente tem um direito animal, que é o ramo do direito autônomo, que a gente vai poder buscar os direitos dos animais, né? Nós vamos poder
ingressar no judiciário, provocar o judiciário, para que a gente possa ter os direitos realmente dos animais legitimados. E como é que surgiu isso? Surgiu exatamente na Constituição de 1988, na nossa Carta Magna. Lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, quando o legislador ele colocou que os animais não podem ser submetidos à crueldade, ali surgiu o direito animal. Foi ali que a gente pode se basear. Então, perguntando assim, existe legislação? Aonde que surgiu o direito animal? Surgiu neste inciso do nosso artigo 225 da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. E a partir desse inciso que o direito animal ele se separou do direito ambiental e agora os animais têm a sua voz, vamos dizer assim, junto ao judiciário. E nesse artigo também, e nesses incisos, parágrafos, os animais eles são sujeitos de direitos fundamentais porque a Constituição lhes reconhece o valor e sua dignidade. Nós podemos citar também que, além da Constituição, a Paraíba, nós temos alguns estados que o direito animal ele está em ampla atuação. Nós podemos citar mais perto aqui Curitiba. Curitiba está fazendo um trabalho excelente na área animal e também na área veterinária. Tem o LABEA, não sei se você já tem conhecimento, que é um laboratório na Faculdade de Veterinária muito bom, que também trabalha muito junto com o direito animal. Nós temos Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais está muito atuante, com muitos projetos, programas, e atuando firmemente no direito animal. E nós temos também Pará, nós temos Maranhão, nós temos Amazonas também, tudo ali para o norte, temos bastante estados que estão trabalhando muito direito animal. E a Paraíba é na Paraíba que a gente tem o primeiro Código de Direito e Bem-Estar Animal, onde ele elenca todos os direitos fundamentais. E ele serve de base para todos os códigos que já estão sendo feitos e virão. E essa aplicação desse código ela é transfederativa, ou seja, quando os estados ou municípios não têm um código próprio, a gente pode se utilizar dele. Resumindo, vou seguir aqui as palavras do juiz federal Ataíde Júnior, que é o juiz de Curitiba, e ele tem um trabalho maravilhoso. Ele tem o curso de especialização em direito animal que eu fiz, é sob a supervisão dele. E são essas frases que ele usa muito e que ele traz para nós sempre, que a gente tem que tratar o direito animal e não direitos dos animais, mas sim o direito animal. E ele traz que os animais são seres sencientes, sentem como nós, os animais não humanos sentem também como nós, animais humanos. Os animais têm dignidade própria, os animais não são coisas, os animais são sujeitos de direito. Quanto agora, nós vamos já estou fazendo o link dos maus-tratos, vou começar a linkar os maus-tratos com a veterinária, com os médicos veterinários. Os maus-tratos aos animais, nós temos a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, onde lá no artigo 32 especifica que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa era a nossa principal, segue ainda a nossa lei, e ela é utilizada para todos os animais. Ocorre que essa lei, como a detenção era de 3 meses a 1 ano, ela não poderia ocasionar prisão. O que nós tivemos em 2020? A Lei 14.064, que é conhecida como a Lei Sanção. Através dessa lei, esse artigo 32, ele passou a vigorar com um parágrafo. E nesse parágrafo, ele trata que, no caso, cães e gatos, quando sujeitos de maus tratos, foi aumentada a pena que pode trazer, no caso, a prisão.
Infelizmente, ainda, a lei sanção, ela só engloba cães e gatos. Mas existem já projetos que é o que todos nós queremos, né? Que isso daí seja ampliado a todos os animais e não somente a cães e gatos. Com base nessa, o que aconteceu? O CFMV, ele chegou à conclusão que com a lei sanção não especificava o que seriam os maus tratos, como poderia ser considerado. Então, ele fez uma resolução, a resolução 1236. Por quê? Considerando a falta de definição para a caracterização de crueldade, abuso e maus tratos aos animais na legislação, para que seja entendimento na prática da medicina veterinária e zootecnia, principalmente nas situações que envolvam a perícia e julgamentos executados pelos profissionais. E assim segue todas as considerações. Então, essa resolução foi de suma importância para a definição do que seria maus tratos, que as leis não definiam, elas só tipificavam. É maus tratos, sendo maus tratos, a pena é tanto. E foi através da resolução que foi possível identificar o que seria a constatação da crueldade, abuso e maus tratos aos animais. E essa resolução, então, ela define o que seria maus tratos, crueldade e abuso. E ela vai além. No artigo 5º, ela esmiuça, considera o que seriam os maus tratos. E ainda a gente pode ir além, porque nós chegamos e identificamos que existem maus tratos passivos e ativos. Podemos citar que agredir fisicamente um animal é um maus trato ativo. E manter um animal acorrentado, nós podemos especificar que isso é considerado um maus trato passivo. Mas ambos são maus tratos. Usar aqui uns maus tratos, quando eu digo assim, que é ativo e passivo, qual é a diferenciação? Que no passivo, se nós formos analisar, muitas vezes eles podem ser por uma negligência, por uma ignorância. E neste caso, vai ser considerado maus trato? Vai ser considerado maus trato. Mas é um maus trato que nós podemos educar, que nós podemos modificar, desde que seja constatado que aquele tutor agiu passivamente. Nós trabalhamos, junto com o direito animal, surgiu algumas denominações, como a educação animalista. E nós partimos também do pressuposto que tudo deriva da educação. Então, nós podemos educar ou reeducar nossos tutores, seja no atendimento, quando vocês fazem dentro da faculdade, que vocês tratam com os tutores, seja depois no consultório, seja no dia a dia, são formas que a gente pode vir a trabalhar e educar. Aqui eu cito alguns maus tratos passivos derivados, vamos dizer assim, de negligência e ignorância, que seria o acorrentamento, a falta de abrigo, a falta de água, a falta de cuidados veterinários e a falta de higiene. O que nós constatamos? Que algumas vezes o acorrentamento ele vem a ser um maus trato passivo quando ele deriva de algo que já vem vindo de familiares anteriores. Meu avô, mesmo posso citar um exemplo, meu avô tinha um animal que vivia acorrentado no vai e vem, porque ele foi criado pelos meus bisavós e assim, que ele servia como um cãozinho para cuidar, né, o pátio, e ele achava normal que o animalzinho ficasse acorrentado. Eu era pequena, se fosse hoje, meu avô tinha a casa fechada. Eu já poderia dizer, não tens por que deixar acorrentado. Este animal, ele sente, como todos nós, é um ser senciente, e ele está passando ao tempo que tu deixa ele privado de ter, porque o animal ele não foi feito para ficar acorrentado, ele não foi feito para ficar preso. Ele tem que ter o seu espaço. Então, o que a gente constata? Que falta de abrigo.
Muitos ainda têm aquela ignorância, porque ser um cachorro ou sem raça definida, ou um cachorro de grande porte, que ele pode ficar na chuva, no sol, que não vai ter problema, que pode passar o dia inteiro sem água, ou sem cuidados veterinários, não precisa ter banhos. Então, alguns casos que é constatado uma ignorância, né, que vai ser constatado, não sei se eu estou sendo clara, mas neste caso que a gente pode ter uma conversa com a pessoa e mostrar que ela está agindo erroneamente, e mostrar que aquele animalzinho ele precisa ficar solto, que ele precisa de uma casinha, que ele precisa de água abundante à disposição, que ele precisa visitar o veterinário, que ele precisa tomar banho, que ele precisa ser tosado. Quando tu conversa com a pessoa e ela entende aquilo ali e muda a sua atitude, então é possível nós tirarmos aquela pessoa desse passível maus tratos por ignorância. Claro. Fabiane, então, assim, ó, nós, como instituição federal, nós poderíamos, por exemplo, pegar um grupo de alunos e fazer palestras para as comunidades a respeito disso, né, de aconselhamento, de como tratar melhor esses animais, né? Perfeito. Porque a pessoa, se ela seguir nisso, ela vai ser denunciada, ela vai responder por maus tratos, entende? E a gente, porque também retirar um animal do convívio com uma família também é algo ruim para o animal, né? Ele já está acostumado, ele tem sentimentos por aquela família. Então, o que a gente procura? O direito animal, ele não está ali. Nós, como nós estamos educando ou reeducando as pessoas, né? Então, eu acho super válido, eu acho que é por aí. Eu acho que todas as pessoas que têm essa possibilidade, né? Seja como universidade, como professores, como alunos, de levar esse conhecimento. É ótimo, é válido. Chegou, viu o animalzinho acorrentado, converse e diga que o animalzinho ele tem que ficar solto, que ele não pode ficar acorrentado. E se manter acorrentado, pode ser denunciado, vai responder por maus tratos, pode vir a ser preso. Uma coisa que eu concordo contigo é isso, né? Hoje de manhã eu estava pensando, como eu moro aqui no Laranjal e eu vou para a universidade, eu sempre passo na Ferreira Viana e tem um pastor alemão preso numa corrente. Só que como eu estou dirigindo, eu nunca vi. Quem viu foi a minha filha, que tem 11 anos, né? E ela disse assim, ai mãe, que horror aquele cachorro preso. E eu nunca tinha percebido, porque eu passo ali dirigindo sempre, né? E daí, hoje eu já pensando na tua palestra, pensando a respeito disso, se a gente faz uma denúncia, daí o que acontece se o animal vai para uma prefeitura, acaba né, num canil com 20, 30 cachorros e brigando. Aí o que tu falou ali foi perfeito, a educação do tutor, né? Exato. Fazer a educação do tutor é o caminho, e não tirar dessa família, e sim educar a família é o ideal, né? É o ideal, porque a gente vai estar transformando aquela família inteira, né, com o seu animalzinho para ficar. Então, não é realmente retirar, é também vai tirar daquela situação, mas pode ir para uma situação tão ruim quanto, né? Que eu acho que a educação, a base de tudo é a educação. É isso que a gente tenta passar e tenta levar para retirar o animal em última instância. Então, por isso que tem, claro, se tu vai, fala, a pessoa reincide, né? Continua fazendo realmente. Mas a primeira tentativa é essa reeducação para que fique que o animalzinho fique bem junto com a família. Aqui eu vou citar como é que acontece, como é que antigamente, assim, rapidamente, antes da lei sanção, tá? No caso de cães e gatos, uma vez constatado maus tratos, ia no juizado especial, o crime não era considerado de grande potencial ofensivo, a pessoa fazia uma transação penal, pagava uma multa e ficava liberado. O que acontece agora? Uma vez que é constatado o crime de maus trato, tá?
a pessoa ela não vai mais para o juizado especial, agora ela vai para a justiça penal e ela passa a responder pelo crime de maus tratos, tá? E vai constar a ficha criminal no infrator. Se ele for condenado, ele vai constar e deixa de ser um réu primário. O que acontece? Uma vez que tu deixa de ser réu primário, se tu cometer qualquer outro crime, tu vai sofrer a penalidade de já não ser mais primário. E também vai constar nos teus antecedentes criminais, vai constar como tu vai ter uma certidão que não vai te permitir fazer concurso público. Tudo que pede a certidão negativa tu vai estar até na lei trabalhista, tu vai constar como não mais réu primário. A prisão em flagrante e fiança. O que acontece hoje com a lei sanção, no caso de cães e gatos, não há fiança. A pessoa, ela recebe a voz de prisão uma vez denunciado. Como é que funciona? É denunciado, tá? A fiscalização vai junto com o médico veterinário, vão até a denúncia, constatando maus tratos pelo médico veterinário, por isso a importância do médico veterinário. Pode ir a polícia, pode ir a patrã, pode ir a guarda municipal, pode ir os fiscais da prefeitura. Se não houver, pode ir os advogados, pode ir a pessoa que viu. Se não houver a presença do médico veterinário que constate maus tratos, não vai ter o crime de não vai ter a denúncia. Não, para ser crime de maus tratos, nós precisamos do laudo emitido por um médico veterinário. Uma vez emitido a constatação de maus tratos, aquela pessoa é encaminhada para a delegacia. Quando chega na delegacia, é dada a voz de prisão, é encaminhada até a delegacia e é encaminhada para o juiz que se decide ou não pela prisão. Eu tenho uma pergunta aqui, Fábio, para ti. Se sempre que o cão estiver preso numa coleira, é classificado como maus tratos? A princípio, pela lei, sim, tá? O acorrentamento é a constatação de maus tratos. Mas, em virtude de que a gente analisa? A gente analisa o todo, né? Exatamente isso. Ele está preso por quê? Porque a casa daquela pessoa ela é aberta, entende? Então, o que é melhor? É ficar aquele animalzinho preso ali, ou ele está sujeito a ser atropelado, sujeito ou ser por outro animal, ou se perder, entendeu? Então, tem todo um contexto. O que a fiscalização faz? Toda vez que a fiscalização chega, constata isso, ela indica porque o tutor tome um procedimento, que ele tire do acorrentamento, que faça um cercado, coloque para dentro do pátio, entende? Sempre é recomendado que ele retire então, no primeiro momento, só o acorrentamento não é maus tratos para a prisão. Entendeu? É sempre notificado o tutor para que ele faça a providência de retirar do acorrentamento. É isso que funciona. É mais ou menos como a gente estava conversando, a educação, né? Tu chega lá e diz, olha, ele não pode ficar acorrentado. Ah, mas meu pátio é aberto. Então, você vai ter um período para providencial, vai fazer um cercado, vai fazer alguma coisa, mas o animal ele não pode ficar preso.
nas correntes. Então, a gente trabalha com essa educação. Agora, e tu volta depois, a fiscalização volta depois para ver se... E essa fiscalização, tá? Por exemplo, assim, ó, eu posso ser chamada para ir lá e avaliar, eu como professora da universidade, ou alguém formado, ou tem que ser alguém específico, por exemplo, da prefeitura, algum veterinário da prefeitura, que tem que avaliar e dizer que isso é maus tratos. Qualquer veterinário pode dar o laudo? Porque assim, não, por causa que aqui em Pelotas nós temos a Secretaria de Qualidade Ambiental, tá? Que é a responsável, ela que tem os fiscais, tá? Que vai até o local e no caso ela é que é responsável pelos vai o fiscal e junto com o médico veterinário. Em locais assim públicos, né? Agora no caso é isso que eu estou pensando, em locais que vai mediante a denúncia, seria no caso só a prefeitura, que é o órgão que aqui nós temos esse órgão responsável. Agora, se por acaso se é num consultório, se é dentro da universidade, que tu estás atendendo, tu pode sim, constata maus tratos, aí o que tu vai fazer? Tu vai chamar, não, o que tu pode chamar, tu pode constatar, mas tu vai ter que chamar o órgão para... Vai ter que chamar o APATRAN ou a delegacia, tu vai ter que chamar. Tá, então eu, por exemplo, assim, eu estou atendendo, né? Fiz um procedimento, chegou um paciente com uma fratura e tal, ou muito magro, com lacerações porque às vezes acontece, né? Tem cães que eu já vi caso de tutor dar com um facão em cachorro, sabe? Tu vê assim que era de facada, né? Só que isso foi há muito tempo atrás, enfim, não foi nem aqui em Pelotas. Então, digamos que eu, nesse meu atendimento, fui chamada para avaliar um atendimento clínico cirúrgico, para avaliar meu paciente, e eu vi que esse paciente tinha, porque às vezes acontece, né, marca da coleira, machucando o pescoço, de chutes nesse paciente, ou até mesmo feridas incisas por facas e tal. Então, eu por exemplo, estou fazendo uma hipótese, tá? Daí eu vi que é maus tratos. Aí, então, eu ligo para a Patran, por exemplo, Sim. E denuncio. Sim, tu liga então, essa é a conduta que eu devo ter como veterinário. Isso, tu liga para a Patran ou tu liga para... Nós temos 3, a Delegacia de Polícia Amigo dos Animais, a Patran e a Secretaria de Qualidade Ambiental também pode fazer. No caso, como se tu quer um flagrante, tu tem que chamar a polícia. Seja a Patran, Delegacia, tá? Se tu quer naquele ano, tá? Se tu quer fazer uma denúncia posterior, aí tem outros órgãos que tu pode chamar. Tá. Eu não sei se tu tem alguma imagem a respeito dos telefones mais para frente, para o pessoal anotar, acho que é uma informação importante, né? Aqui, ó. Você pode denunciar no órgão público competente. No caso, Pelotas, a Delegacia de Polícia Amiga dos Animais, tá? Tá, isso é uma coisa importante. A Delegacia de Polícia Amiga dos Animais, ela fica junto à Delegacia da Criança e Adolescente. Eu não tenho telefone aqui, ela fica ali na Anchieta. Tá, mas isso aí, com esses dados a gente já consegue, pelo menos, procurar no Google, né? Fica ali na Anchieta, uma quadra da Igreja da Luz.
para situar sim. mais ou menos. Quem É mora que aqui também tem pessoas fora de Pelotas, de repente, assistindo, né? Delegacia da Polícia Amiga dos Animais, ela fica junto com a mesma delegada da criança e do adolescente. Isso é para todo o Brasil, Fábio, essa delegacia de Polícia Amiga dos Animais, ou é só aqui? Não, Tem essa informação? a delegacia de Polícia Amiga dos Animais, eu acho que ela está 2 anos que ela tem aqui em Pelotas, é muito recente. Interessante. Porque nós não tínhamos. Aí depende da cidade que tem. Não são todas as cidades. Com o passar dos anos, com certeza todas as cidades vão ter. Claro. Mas, nossa, faz 2 anos que tem aqui em Pelotas. Tá. A Ouvidoria Municipal, ela recebe também por telefone e presencialmente denúncias de maus tratos. A Secretaria de Qualidade Ambiental, a denúncia é só presencial, tá? Ela não aceita denúncia por telefone. E a Patran faz denúncia pelo telefone. Eu não sei se presencial. Tá, mas assim, ó, por exemplo, não só, como eu falei, né, lesões, escoriações e tal, enfim, fraturas, mas os maus tratos pode ser também falta de alimento, né? Animal extremamente magro, isso também, né? Então, eu poderia fazer uma filmagem, bater fotos e denunciar, né? Pode. É um papel bem importante do veterinário, né? Sim. Aí nós voltamos ali um pouquinho para a educação, para o contexto social. O que nós encontramos também? Nas populações com muita vulnerabilidade, nós encontramos, não só, em alguns casos, não só o animal com fome, mas nós encontramos também a família inteira. Pois é, esse é um problema, né? Isso é um problema social. E aí nós vamos, como você vai... Sim. Denunciar, né? Que tu não está alimentando o animal se a pessoa não tem nem para a família, né? Complicado. Eu converso... E parece que quanto mais vulnerabilidade social, quanto mais carente, maior o número de animais no pátio, né? E tu vai ver que eles acabam dividindo o pouco que tem com os animais. Então, nós temos essa realidade ali na Ceval, né? Alguns alunos da FUPEL acompanham, e tu sabe, assim, ó, que por mais que eles tenham, sejam carentes, assim, muitos levam para atendimento lá e tratam bem os animais, mas tem pessoas que têm 10, 20 cães, né? Daí fica complicado. Pois é. Então, assim, nesse contexto social também entra a nossa educação animalista, que vai fazer o quê? Muito dessas famílias, elas não sabem que elas poderiam estar cadastradas em algum dos benefícios do ente federal, né? Então, o que a gente pode orientar? Sempre constatar, orientar que procurem o CRAS, que procurem a Secretaria de Assistência Social, porque, dependendo, ela pode estar se beneficiando de algum Auxílio Brasil, se eu não me engano, auxílio baixa renda. Tem alguns auxílios que, dependendo da renda da pessoa, do número de familiares, ela pode se enquadrar. Então, é todo um trabalho social que pode ser feito junto, né? Então, encontrou ali o animalzinho, ele está, mas a família também está. E muitas dessas famílias não sabem que têm direito aos benefícios. Então, por isso que a gente tem que estar sempre... A oportunidade, sempre perguntar. Vocês já foram no CRAS, já foram na Secretaria de Assistência Social para ver se pode se enquadrar em algum benefício, pode ter uma renda mensal, ou um auxílio gás, ou um auxílio, alguns auxílios que o governo federal disponibiliza para essas famílias que estão em vulnerabilidade. Por isso que é um conjunto, né? Sim. Outra situação que acontece, que nós temos também alguns tutores que têm algum excesso de animais que também são chamados acumuladores, né? Sim. Esses acumuladores, eles também já têm um CID, são diagnosticados, eles têm algum problema psicológico, mental, que também devem ser encaminhados. É o contexto, aquele todo. Se tu tirar todos os animais, tu dá 2 semanas, ele vai adquirir, Nós tivemos um caso, nós tivemos um projeto há uns 4 anos atrás, eu acho,
4 anos e meio atrás, onde nós fazíamos atendimentos nos finais de semana com uma ONG, a ONG da Eliane Diniz, e ela tinha 300 cães. Daí foi fechado um local onde o senhor tinha 200 cães. Só que assim, ó, ele era um acumulador, porque ele não tinha condições, ele colocou os cães da rua dentro da casa dele, dormiam na cama dele, e era um monte de barro, e foi bem complicado. Tiraram os cães dele, exatamente como tu falou. Tiraram os cães dele, levaram lá para a ONG A4. A Eliane Diniz ficou cuidando desses animais e ela tem uma estrutura boa lá. Só que o que aconteceu? Não demorou muito tempo e ele começou a acumular mais animais novamente. E eles estavam assim, em estado, nossa, deplorável, né? Essas pessoas, elas têm que ser encaminhadas. Porto Alegre, a PUC, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso exatamente com os acumuladores. Ela fez eles têm um convênio, a PUC, com o Ministério Público, que está tratando alguns, e junto, eu acho, com uma ONG também, estão tratando alguns acumuladores exatamente por causa porque não adianta, tem que tratar a pessoa. É uma doença e tem que ser tratado. E um grande diferencial assim entre protetor e acumulador é que o acumulador ele tem apego àquele animal, né? Enquanto que um protetor ele está lá protegendo o animal, mas ele quer. Se tiver a possibilidade de fazer uma adoção, ele vai querer, porque ele quer o bem-estar do animal. E o acumulador não, ele está no meio da sem higiene e cada vez mais. E ele não se perguntar se ele quer fazer, eu vou conseguir uma adoção, ele se nega. Tanto é que lá na ONG A4, que é o que eu tenho mais conhecimento, assim, né? A Eliane Diniz, ela fazia um formulário, ela levava os animais para adoção, e daí a gente vê que ela quer que esses cães fiquem bem, né? Exatamente. Essa é a diferença. Mas é todo um trabalho que a gente tem que... Todo o contexto. Quando for analisar, por isso que a gente analisa todo o contexto para ver onde que realmente é um maus trato e onde que aquela família, que aquele tutor também precisa de tantos cuidados quanto os animais. Tá, então, resumindo assim, se eu tô atendendo, né? E esse paciente, eu vejo que ele é uma vítima, né? Posso dizer que ele é uma vítima? Uma vítima de maus tratos? Ele é vítima. Ele não faz nada para merecer os maus tratos. Aí eu tô lá no meio do atendimento clínico, geralmente é um vizinho que leva, né? Aí eu ligo para quem? Constatou maus tratos, tu queres fazer o flagrante ali na mesma hora, liga para a delegacia de polícia ou para a patrã. Tá. Liguei, daí se por acaso eles não conseguirem ir lá, eles podem me solicitar que eu faça uma filmagem, fotos e possa escrever um laudo? Sim, tu pode já. Tá. E esse laudo pode ser num papel comum, tendo meu carimbo e meu CRMV? Deixa eu puxar aqui que eu peguei um modelinho de um laudo que eu peguei agora na internet aqui, ó. Eu só fiz um print, tá? Uhum. E é um veterinário, ele está dizendo como é que encontrou o animalzinho. Agora tem que pegar óculos aqui. Ó, após atendimento de urgência, notou-se. Ele constatou o que o animal tinha, que ele estava com a infestação de carrapatos, extremamente prostrado, mucosas pálidas. Dá o parecer técnico de veterinário, tá? Como encontra-se a saúde do animal. E aí, depois, no final, ele diz, ó, trata-se de situação evidente de maus tratos, onde a tutora não se preocupou em atender às necessidades. Anexou fotos, carimbou e assinou. E colocou a data. Perfeito. Esse é o laudo de maus tratos. Tem uma pergunta aqui da Jennifer, tá? E quando um tutor vem até nós, estudantes, através de mensagens, pode ser o WhatsApp, acredito, né? Querendo veterinário que faça eutanásia sem o animal precisar. Caso do cão ter ciúmes de uma outra pessoa específica.
Obviamente, não passamos o telefone de ninguém, mas é possível fazer uma denúncia nesse caso, pautada na mensagem do WhatsApp? Porque Querem fazer eutanásia no cachorro porque o cachorro não gosta de uma pessoa. Daí ele mandou para um aluno veterinário fazer eutanásia. Esse aluno que recebeu, ele pode fazer uma denúncia? Essa denúncia ela vai ser verificada. Pode fazer a denúncia. E daí ligaria para onde? Para a patrã? Para qual? As denúncias tu pode fazer na delegacia como é uma investigação, né? Eu aconselharia o caminho da delegacia Amigos dos Animais. Uhum. Porque, porque o WhatsApp é documento também, né? O WhatsApp é um tipo de documento, a delegacia, né? Porque o que acontece? A patrã ela faz uma investigação em loco, ela vai no local. A prefeitura, ali a Secretaria de Qualidade Ambiental, ela vai no local, tá? Agora, uma investigação para ver mais a fundo quem é a pessoa, essa investigação por canais de mensagens, é a delegacia que faz. Tá, Jennifer, caiu a tua internet, mas a doutora Fabiana respondeu que sim, que tu pode usar essa mensagem do WhatsApp sim para fazer uma denúncia e na delegacia. Tu não tá vendo a mensagem dela, né? Mas daí ela disse que sim, tu vai lá na delegacia e faz uma denúncia, tá bem? Isso acontece muito, né? As pessoas pedindo para a gente fazer eutanásia e sem a menor necessidade. Sim. E pode fazer, eu não sei se tem a delegacia online, não sei se aí teria que existe, não sei se todos os casos que pode ser pela delegacia online. Perfeito. Tá. Então, assim, pelo que eu vi, a gente pode pegar uma folha comum, uma folha de A4, pode até digitar, né, tudo que tu presenciou diante daquele paciente que tu atendeu, fazer fotos e anexar, fazer o teu carimbo, assinar, e se tu quer o flagrante, chamar a polícia. Tá, ok, perfeito. Tá. E assim, eu tenho uma outra pergunta para ti, tá? Não sei se tu vai falar mais adiante, mas, por exemplo, assim, se eu recebi, já foi recolhido, tá? Esse paciente foi recolhido de uma família do lar onde ele estava, foi para mim, eu tratei, tá? Daí lá eu tinha uma fratura, vamos pensar numa fratura, tá? Fiz a redução, que claro que não vai ser comigo, porque eu odeio ortopedia, mas enfim, fiz a redução de fratura, o paciente melhorou. No final desse tratamento, tá? Esse paciente, ele retorna para esse tutor ou ele vai para um local? Para quem que eu devo informar o final desse tratamento? Como fica essa situação? Quem é que retira o paciente? Quem é que paga a conta também? Ele foi... mas ele já foi... por exemplo, aqui já foi constatado maus tratos. Sim, ele foi retirado da família. Tu disse que quem é que vai lá e retira? Já foram lá, conversaram, não deu certo, aí foi denunciado de novo, alguém vai lá e retira. No caso de Pelotas, esse animal ele vai para o canil municipal, tá? Ou se o delegado colocar alguém como fiel depositário. Ah, tá. Tá, então ele pode ir para casa de alguém, mas daí tudo tem documentos, né? Por exemplo, vai ficar na casa da Fabiane Petter e tal, ela fica responsável. Porque assim, já aconteceu, tá? Porque assim, o caso de maus tratos já aconteceu, nós temos a teoria do link, eu não vou me aprofundar, só vou citar, assim, a teoria do link é aquela que o agressor, ele agride um animalzinho, mas a teoria do link é aquela que a agressão vai também, agressão violência doméstica ou até mesmo dos filhos, tá? O que pode acontecer? Sim, aquilo que quem agride um cachorro agride uma pessoa. Exatamente, também. É a teoria do link. O que pode acontecer? Como já aconteceu, uma vez que o agressor visto o contexto, por isso que eu acho que vocês estão notando que tudo é um contexto, tá?
o animal, ele sofreu maus tratos, passou por uma investigação, se descobriu que o agressor agredia também, havia violência doméstica, havia violência com os filhos. O agressor vai preso, ele já vai responder por maus tratos por animais, por violência doméstica. O animalzinho, ele pode ficar com a família. Está entendendo? Porque aquele maus trato, aquela violência era sofrida por aquele agressor que ele foi retirado daquele meio. Não tem o porquê retirar um animal que ele não tinha, que ele não sofria violência nem maus tratos pela esposa, pela mulher, pelos filhos. Está entendendo? O agressor foi retirado. Entendi. Quem agredia saiu da família, entendi. Saiu. Porque muitas vezes acontece isso, né? Muitas mulheres não saem de casa porque sabe que se sair, não conseguir levar o animalzinho vai sofrer maus tratos. Também já há casos constatando violência doméstica que os locais aonde que vão as vítimas, elas podem levar os animais também. Uhum. Exatamente, para não deixar onde tem um agressor ou suposto agressor. Além dos filhos, leva também o cachorro. Leva o animalzinho também. Sim, perfeito. Aqui eu só faço a citação aqui que o exame pericial, que é que o laudo atestado de maus trato é crucial para a constatação da ação criminal, né? Porque se não tiver o laudo dizendo que é maus trato, a gente não tem a constatação da ação criminal, né? Não vamos ter o crime de maus tratos se eu não tiver o laudo. Sim, atestado. Então é muito importante o atestado do veterinário, né? Exatamente. Aqui foi que eu já falei. Aqui que a gente tinha conversado que o agressor de um animal não é apenas um covarde, é um potencial criminoso, né? E aí tem muitas pesquisas que alguns serial killers, eles começaram, né, o histórico. Os Estados Unidos fez muita pesquisa em cima, porque ela tem muito serial killer, que eles começaram as agressões a animais. Então, a agressão contra os animais, eles constituem um primeiro estágio, porque quem põe um galo para brigar até a morte numa rinha, quem quebra a asinha de uma ave, quem usa aqueles... Pitbull para brigar, pitbull. Então, todos eles, a violência é a mesma, e só cresce quem maltrata um animal, maltrata uma pessoa. Gatos na sala. E o que a gente estava conversando desde o início, que a gente tem que promover ações de conscientização, eu incluiria aqui educação, conscientização, educação, para prevenir a crueldade contra os animais. Porque muitas vezes eles estão em péssimas condições de higiene, são torturados e até mesmo abusados, né? Tem casos de abuso também, né? Sim. Seria interessante, tu tá falando aí, eu já tô pensando, tu sabe que eu gosto bastante de projeto de extensão e trabalhar com criança, né? Quando nós tínhamos antes da pandemia, que nós íamos nas escolas falar sobre o projeto de Octofime, né? Que a gente falava dos cuidados com os animais, também falar nas escolas a respeito disso, da educação, né? De tratar bem os animais, evitando os maus tratos, porque a criança, ela tem uma facilidade de aprender, né? Só que ela aprende também com a atitude dos adultos, né? Aquela criança que vê o pai, a mãe, o tio chutar o cachorro, ela também vai fazer isso, né? Então é complicado, né? Mas a educação tem que vir dos pequenos. Tem que e mostrar que não adianta se um animalzinho... Por que a educação é fundamental e conhecer também? Eu acho que isso, como vocês, como veterinários, vocês podem, desde a primeira consulta, o animalzinho ele está comendo. Se você for lá retirar e ele rosnar ou ele fazer, é a natureza dele fazer aquilo ali. Não adianta bater, não adianta animalzinho meu tem que me respeitar. Não é assim, é a natureza do animal. Então, a gente tem que entender a natureza dos animais. Educá-lo, sim, mas sem agressividade. Nunca você vai educar um animal sendo agressivo com ele. Assim como a gente... São crianças e animais são diferentes, sim, porque um é animal humano, outro é não humano. Mas os dois a gente trata com educação. A gente não trata com violência. Aquele velho ditado, violência gera violência, né? É verdade.
vai ter um animal cada vez mais agressivo, porque ele está respondendo a uma agressividade. Então, não devemos tratá-los com agressividade, jamais. Aqui é uma recomendação que a gente não enfrente uma pessoa que está maltratando os animais, que a gente chame ajuda policial, porque ele é uma pessoa agressiva. Então, por mais que qualquer pessoa esteja vendo, sempre chame uma autoridade policial, faça uma denúncia na hora, mas não tente, ainda mais se está com uma arma de fogo, se está com um bastão, faca, alguma coisa, não tente, porque você, assim como ele está maltratando um animal, ele vai maltratar uma pessoa também, porque é uma pessoa agressiva. Aqui eu cito dois, já estou finalizando, eu cito dois exemplos assim que ocorreram, exatamente. Esse aqui é o Boss, foi aqui em Porto Alegre. O Boss é um Shih Tzu, que ele foi para um pet shop, para um banho, e o que aconteceu? Quando ele voltou, ele estava com o maxilar quebrado. Então, o Boss, ele procurou um advogado animalista, que entrou na justiça pedindo danos morais e materiais, e ganhou, foi condenado o PET, e os tutores receberam esse valor aí de 12,6 mil por danos morais. Mas derrubaram o cachorro de cima da mesa para quebrar, fazer uma fratura? Ele passou Meu Deus! Então, assim, é o pecuniário? Porque a gente tem que cobrar também o pecuniário, para quê? Porque muitas pessoas, muitas empresas, né, elas só sentem como quando toca no bolso, vamos dizer assim, né? Porque só fazer nas redes sociais, não vai em tal lugar, não adianta, porque a gente esquece, as pessoas esquecem muito rápido. Então, tem a possibilidade, tem que entrar. A justiça, ela funciona a gente provocando, né? A justiça, tu tem que ir até o judiciário dizer, ele sofreu um dano moral, ele sofreu um dano material, ele teve que passar por 2 cirurgias, é lógico que não vai trazer o antes dele, ele ficou bem, graças a Deus, ele teve que passar por essa situação, mas foi condenado a empresa por quê? Para que ela tenha mais cuidados, para que ela não volte a fazer exatamente o que ela fez. Neste caso, o animalzinho não morreu, mas muitos casos a gente sabe que eles colocam, né, em coleirinhas, e que já teve mais de um caso que o animalzinho se jogou, caiu e morreu enforcado, né? Sim. Me diz uma coisa, qualquer advogado pode atuar nessa causa ou tem que ter... Qualquer um pode? Pode, qualquer um. Lógico que, assim como a gente tem os advogados previdencialistas, trabalhistas, os advogados animalistas, eles têm, além de um amor, né, que nos move, né, pela justiça, para defender os animais, nós temos um pouco mais de conhecimento, né? Que nem eu disse que eu faço parte da ANA, que é uma associação dos advogados, nacional dos advogados animalistas, então a gente troca muitas informações. Então, casos que foi lá, que a gente está unido de norte a sul, então isso facilita. E nós estamos sempre em constante aprendizado. Isso facilita, mas não opõe que qualquer outro advogado possa fazer também. A Larissa está comentando aqui, e eu também lembrei de uma vez que um vizinho meu estava, e nós que somos veterinários, ou as pessoas que amam os animais, né, quando vê alguém batendo num cachorro, ou num cavalo, ou num qualquer animal, né, que a gente gosta, a gente é um impulso que a gente tem, que é difícil a gente controlar, a gente briga com a pessoa, né? Eu sou uma pessoa calma, e a vez que eu vi o meu vizinho com tipo um bastão de beisebol, assim, batendo no cachorro, o cachorro tinha fugido, eu virei uma fera, né? E a Larissa comenta aqui que uma vez ela só não apanhou porque ela tinha um muro na frente. E a gente fica, né, com raiva e tal. É uma coisa que é mais forte, é a mesma coisa que tu vê alguém batendo numa criança que não tem como se defender, né? Mas foi interessante essa tua colocação de que realmente alguém que bate num animal, ele também ele não tá nem aí para ti, né? Então é interessante realmente chamar um policial, alguma coisa assim, porque é complicado. Como hoje a gente está sempre com o celular na mão, já filma ali, entende? Não chega perto, já vai filmando, já pega o endereço, já sai mais longe, faz a ligação,
mas já... A internet, ela para algumas coisas ela é ruim, em compensação, para isso ela facilitou muito, né? Já filmou. Já faz uma live ali, já mostra na hora, né? Sim, se está longe, sai gritando, assim, né? Para chamar mais atenção. Sim. O que não pode ter o embate frente a frente. Isso é perigoso. Porque aquele bastão que está no animalzinho, ele pode cair para si, né? Para outra pessoa. Sim. Aí, voltando ali no BOS, ali só complementando, que na sentença o juiz alegou que tinha os vídeos e laudos emitidos pelo médico veterinário que comprovaram que o cão BOS sofreu, de fato, a fratura no maxilar. Né? Então, a jurisprudência, ela já está... É um caso que virou jurisprudência, né? Que já consolidou o entendimento acerca do direito de tutores de animais de estimação, a reparação por danos materiais ou morais que decorram de atos dolosos ou culposos praticados por terceiros. No caso esse, acredita-se que foi um ato culposo, né? Acredita que o pet shop não teve essa intenção, mas trouxe e poderia ter causado a morte do animal. Então, tem que ter toda aquela pessoa que vai fazer um trabalho com animais, tem que ter a precaução, porque está lidando com um ser vivo que sente, um ser vivo, não humano, mas que tem sentimentos, que é um ser senciente, assim como nós, e que nós que hoje já temos o judiciário que vai por isso que temos hoje o direito animal, que está lá exatamente por causa disso, para dizer que o animal tem direito e que pode se entrar na justiça, que pode se procurar atendimento da polícia, que nós vamos ter o resguardo legal. E o outro caso, que também ficou conhecido, que foi as búfalas de Brotas, né, que hoje é considerado o maior caso de abandono e maus tratos no Brasil. Esse aqui, essa foto aqui, elas ainda estão bem, porque tinham fotos que elas estavam pele e osso mesmo. E a equipe de veterinários constatou que o score corporal dos animais encontrados, bem como as condições físicas, também por um laudo, né? Por que aconteceu? As búfalas de Brotas foi a Polícia Ambiental, junto com a ONG Ara, através de uma denúncia, que eles foram até Brotas, no estado de São Paulo, encontraram no início 22 carcaças enterradas, além de centenas de animais com fome, situação de abandono, sem água e comida. Que absurdo, né? E ali foi chamar o médico veterinário, entraram na justiça, aí primeiro eles não conseguiram entrar, aí eu sei que foi um processo assim um pouco longo, mas conseguiram, entraram dentro da própria, ele ficou foragido, depois ele foi preso, o proprietário, e eles estão, até hoje a ONG Ara agora eles estão dentro da fazenda, cuidando de todos os animais. Mas, mais uma vez, a gente volta. Quem atestou que estava em maus tratos, que gerou todo o processo, foi os médicos veterinários. Vocês que encabeçam, assim, a nossa prova pericial é feita pelos médicos veterinários. Perfeito. E aqui eu termino com... Esse aqui é um texto que está dentro de um guia feito um guia educacional feito pelo Ministério Público de Minas Gerais. Então, vou ler para a gente terminar. Há lições. É preciso admitir que não sabemos. Não queremos saber e torcemos o nariz para quem sabe. A sociedade não as considera relevantes. A mídia não as coloca na pauta, os governantes se esquivam de legislar. A teologia e a filosofia silenciam, e o currículo escolar as ignora. Mesmo com tal desconhecimento e desinteresse, nosso conveniente silêncio não nos desobriga da responsabilidade de cuidar e proteger os mais fracos e vulneráveis, da nossa espécie ou não. Há no tempo chamado hoje um imperativo humano, ético, moral, cultural, social, ecológico, político, econômico e legal, que nos tensiona e nos pressiona a que possamos rever a forma como nos relacionamos com os animais não humanos. Outros pássaros estão voando e entoando diferentes cantos. Não entendemos a nova melodia. O animal não humano está presente em nossas vidas
nos filmes, nas músicas, nos desenhos animados, nos eventos e espaços do nosso lazer, nas embalagens, em nossos pratos, nos livros e também na escola. Entretanto, precisamos nos indagar como esses animais se apresentam, quais usos e representações fazemos deles e, principalmente, quais estamos equivocadamente perpetuando. Então, que a gente... Ficou mudo, Fábio. Ficou mudo só para mim, gente? Fábio, tá me ouvindo? Ficou mudo. As tuas últimas palavras a gente não ouviu. Acho que ela não tá nos ouvindo também. Fábio, tá me ouvindo? Alô? Peraí. Acho que ficou mudo para todo mundo. Ainda bem que foi bem no final, né? Vou mandar uma mensagem para ela aqui. Peraí. Ficou mudo aqui. Caiu. Eu não sei se... Não, as tuas últimas... Tu leu o texto e tuas últimas palavras ficou mudo. Então, eu digo assim... então, eu termino dizendo que tudo que a gente fizer aos nossos animais, eles sentem. Então, o beijo que a gente dá, eles sentem, mas também a agressão que a gente puder fazer, eles também vão sentir. É verdade. Meu muito obrigada. Fabiane, muito obrigada pela palestra. Não sei se alguém quer mais, se alguém quer fazer mais alguma pergunta. É sempre, né, um aprendizado para a gente. Eu deixei claro, pessoal, embora não seja uma palestra sobre cirurgia, mas nós não somos uma caixinha, a gente tem muitas coisas para saber, né, que envolve o nosso dia a dia dentro da veterinária. Isso são coisas que não são faladas para a gente durante a graduação, né? São coisas recentes, né? E eu vejo assim, ó, Pelotas é pioneira em muitas coisas. E eu fico feliz por fazer parte dessa cidade que tem muitas coisas boas sendo feitas, né? Tu vê essa delegacia aí que tu comentou, interessante, então fico muito feliz. Claro que o ser humano, ele ainda precisa evoluir muito, né? Porque os animais são seres incríveis e que precisam da nossa ajuda, tanto do veterinário quanto do ser humano. Nós te agradecemos, a Thalita também está agradecendo. Precisamos de muitas coisas, de muita ajuda. Que bom que o direito, né, dos animais está aí. Espero que cresça cada vez mais. Não só para cães e gatos, mas para os cavalos também, que a gente vê, né, que esses cavalos sofrem. Eu moro aqui no Laranjal e seguido eu acordo de manhã com um monte de vaca ali na frente soltos, os bichos estão soltos, porque os tutores não cuidam, não dão alimentos, os cavalos também soltos, sem alimentação, isso é muito triste, né? Então... Grandes inovações, olha o que já está conseguindo através... É aquilo, o judiciário funciona provocando, né? Os animais que houve uma grande campanha, eu fiz parte até nas redes sociais, que os animais não são bagagens, né? Que conseguimos, através de levar os animaizinhos dentro dos aviões, né? E não na cabine, porque o animal... Sim, aquela cadelinha que foi perdida no avião, que fizeram... procuraram bastante, né? E no fim acabaram encontrando, ainda bem. Sabe que ontem aconteceu uma coisa bem interessante aqui dentro da minha casa. Eu tenho 3 gatos e 2 cachorros. E eu quero me mudar, né? E daí a amiga da minha filha, que tem 11 anos, olhou para nós assim: qual que vocês vão deixar? E aquilo me chocou, sabe? Eu disse: como assim?
Nós não vamos deixar ninguém, vai todo mundo com a gente. Deus o livre, vou deixar meus gatos ou meus cachorros, né? Tu vê o que é a mentalidade da criança, né? Qual que vocês vão deixar? Como se não, eu vou me mudar, então eu não preciso levar, né? Isso na minha cabeça não existe. E infelizmente algumas pessoas existem isso, né? O abandono vou me mudar e vou deixar. Abandono de animais é crime também. Houve um grande aumento de abandono de animais aqui em Pelotas durante a pandemia. No início da pandemia, não, mas no decorrer da pandemia, houve um grande número de abandono de animais. Então, não é porque o animal ele se acostuma com o ambiente que ele está, não é porque ele vai para um ambiente menor que ele vai se sentir, assim como nós nos adequamos, os animais também vão se adequar. Se não tiver o pátio, pode passear com ele. Não é Sim. o porquê. Hoje em dia as pessoas passeiam com os gatos na coleira, né? Não é. Isso é errôneo. Já tive caso. Aquele menino que viajou o mundo de Fusca com o labrador dele, né? Exatamente. E ele deixa uma grande lição na vida, né? Lição que a gente não abandona os animais. Sim. Porque o animal quer ficar com o tutor, ele não quer a casa do tutor. Sim, ele quer a presença, o amor daquele ali que ele ama, né? Exatamente. A Cláudia fez uma pergunta, mas eu acho que já vou até responder para ela. Aqui em Pelotas, qual advogado seria indicado para cuidar da área animal? Eu já indico a doutora Fabiane Petter. Né? Ela trabalhou esse tempo, perdão, da pandemia, né? Tu te especializou nisso, né? Então, nós temos aí uma indicação, doutora Fabiane Petter, certo? Então, tá, Fabi, é difícil te chamar de Fabiane, né? Mas a coisa é me chamar de Josane. Mas muito obrigada, parabéns, excelente a palestra. Muito obrigada mesmo, então, tá bem? Tá. Até a próxima. Por favor, tu pode colocar... Tu já tem acesso ao chat ali? Pode colocar o teu número, por favor, de celular, se alguém precisar entrar em contato contigo para... Tá, vou colocar aqui. O pessoal